Como? As mulheres mais organizadas mantêm a casa limpa todos os dias. Existe uma ideia muito comum quando pensamos em mulheres extremamente organizadas. A maioria das pessoas acredita que elas têm mais tempo, que a rotina delas é mais leve, que a casa delas fica limpa porque a vida delas é mais fácil. Mas a verdade é outra. A maioria dessas mulheres vive dias tão corridos quanto qualquer outra pessoa. Trabalho, filhos, compras, compromissos, cansaço. Mesmo assim, algo nelas faz com que a casa pareça sempre em ordem. Não perfeita, mas leve, cuidada, funcional. Esse foi o mistério que começou a intrigar Renata. Renata trabalhava o dia inteiro e chegava em casa com a sensação de que a bagunça sempre estava um passo à frente dela. Quando organizava a sala, a cozinha já estava bagunçada. Quando limpava a cozinha, o quarto parecia um campo de batalha. Quando arrumava o quarto, já era hora de preparar o jantar. Ela sentia que vivia apagando incêndios, até que um dia percebeu algo curioso ao visitar sua amiga Cláudia. Cláudia também trabalhava, também tinha filhos, também tinha uma rotina cheia, mas a casa dela transmitia algo diferente. Não era uma casa de revista, não era luxuosa, mas havia paz. A cozinha parecia sempre pronta para o próximo uso. A sala parecia leve. Nada parecia acumulado. Renata perguntou: "Como você consegue manter a casa assim?" Cláudia sorriu e respondeu algo que mudaria completamente a forma como Renata enxergava a organização. Ela disse: "Eu não limpo a casa todos os dias." Renata ficou confusa. A casa claramente estava limpa. Então Cláudia completou: "Eu só não deixo a bagunça nascer." Essa frase ficou ecoando na mente de Renata, porque ali estava o verdadeiro segredo das mulheres organizadas. Elas não passam o dia limpando. Elas vivem de um jeito que impede a bagunça de crescer. E tudo começa com pequenos hábitos, hábitos quase invisíveis, hábitos que parecem simples, mas que mudam completamente o ritmo da casa. E o primeiro deles é algo que acontece logo no começo do dia. O primeiro hábito das mulheres que mantém a casa limpa todos os dias. Na manhã seguinte à conversa com Cláudia, Renata acordou pensando naquela frase: "Eu só não deixo a bagunça nascer." Ela percebeu que na casa dela a bagunça não surgia de repente. Ela começava cedo, logo nas primeiras horas do dia. A cama ficava desarrumada. A roupa usada ficava na cadeira. Um copo ficava sobre a mesa. Um objeto ficava fora do lugar. Pequenas coisas, mas pequenas coisas têm um poder enorme quando se acumulam. Foi então que Renata percebeu o primeiro hábito que Cláudia praticava todos os dias, quase sem perceber. O primeiro hábito: começar o dia colocando a casa no ritmo certo. Cláudia explicou que as mulheres organizadas sabem que amanhã define o tom do restante do dia. Por isso, antes de sair correndo para as tarefas, elas fazem alguns gestos simples que colocam a casa em ordem. Arrumam a cama, guardam o que ficou fora do lugar, abrem as janelas, dão uma rápida olhada nos espaços principais da casa. Nada de faxina, apenas alguns minutos de cuidado. Mas esses minutos fazem algo muito importante. Eles evitam que o dia comece no caos. Quando Renata decidiu testar isso, percebeu algo curioso. Arrumar a cama levou menos de 2 minutos. Guardar a roupa da cadeira levou alguns segundos. Abrir as janelas trouxe luz para a casa inteira. Era pouco, mas a casa parecia diferente. Parecia mais leve. E pela primeira vez, Renata sentiu que o dia estava começando a favor dela, e não contra. Esse é o segredo que muitas mulheres organizadas entendem. Não é sobre fazer muito, é sobre começar bem. Porque quando a casa começa o dia minimamente alinhada, todo o restante flui com muito mais facilidade. Mas Renata ainda tinha um problema. Mesmo começando melhor o dia, a casa ainda bagunçava ao longo da tarde. Foi então que Cláudia revelou o segundo hábito, talvez o mais importante de todos. Um hábito que impede que a bagunça cresça ao longo do dia. O hábito que impede a bagunça de crescer. Depois de alguns dias aplicando o primeiro hábito, Renata percebeu algo interessante. A casa realmente começava o dia mais leve. Mas havia um momento em que tudo parecia desandar novamente. Era durante o próprio dia.
Ela usava um copo e deixava na pia. Trocava de roupa e deixava sobre a cama. Pegava um objeto e colocava em qualquer lugar. Nada parecia grande coisa, mas ao final do dia, a casa parecia novamente tomada por pequenas bagunças espalhadas por todos os cantos. Foi então que Cláudia explicou algo que as mulheres organizadas entendem muito bem. A bagunça não aparece de uma vez. Ela cresce lentamente. Um objeto fora do lugar vira 2. 2 viram 5. 5 viram uma casa inteira para organizar. E é justamente por isso que existe o segundo hábito. O segundo hábito: nunca deixar algo fora do lugar depois de usar. Cláudia explicou que na casa dela existe uma regra simples. Se usou, volta para o lugar. Não depois. Não quando tiver tempo. Não no final do dia. Na mesma hora. No começo, Renata achou que isso daria mais trabalho, mas aconteceu o contrário. Guardar o objeto na hora levava apenas alguns segundos, enquanto deixar para depois criava uma pilha de tarefas que exigia muito mais energia para resolver. Ela começou a testar isso durante a rotina. Usou a tesoura, guardou, pegou uma panela, lavou e colocou no lugar, tirou um casaco, colocou no cabide, pequenos movimentos, mas algo começou a mudar. A casa não acumulava mais bagunça ao longo do dia. Era como se a organização estivesse acontecendo em tempo real. E Renata percebeu algo que nunca tinha entendido antes. As mulheres organizadas não têm mais disciplina. Elas apenas vivem com uma regra simples: não deixar para depois aquilo que leva poucos segundos agora. Esse hábito transformou completamente o ritmo da casa. Mas ainda existia algo que fazia a bagunça aparecer novamente no final do dia. E isso tinha relação com um detalhe que muitas pessoas ignoram: os lugares onde a bagunça costuma nascer. E o próximo hábito é exatamente sobre isso. O hábito que controla os pontos onde a bagunça nasce. Depois de alguns dias aplicando os 2 primeiros hábitos, Renata começou a perceber uma diferença real na casa. Ela já não acordava com a sensação de caos. A bagunça não se espalhava tão rapidamente ao longo do dia. Mas ainda existiam lugares específicos onde a desordem parecia surgir sempre. A mesa da sala, a bancada da cozinha, a cadeira do quarto, o criado mudo. Era como se esses lugares atraíssem objetos, correspondências, copos, carregadores, roupas, pequenas coisas que iam sendo deixadas ali sem perceber. Foi então que Cláudia explicou algo que mudou completamente a forma como Renata enxergava a organização da casa. Ela disse: quase toda bagunça nasce nas superfícies. Mesas, bancadas, cadeiras, criados mudos. Quando essas superfícies estão livres, a casa parece organizada. Quando estão cheias, a casa parece caótica, mesmo que o restante esteja arrumado. Foi assim que Renata descobriu o terceiro hábito. O terceiro hábito: manter as superfícies da casa sempre livres. Não significa que nada possa ficar sobre elas, mas significa que esses espaços não viram depósitos. Cláudia tinha uma regra simples. Antes de dormir ou ao terminar um momento do dia, ela olhava rapidamente para essas superfícies e devolvia cada objeto ao seu lugar. Copos voltavam para a cozinha. Papéis iam para a gaveta correta. Carregadores para o local onde pertenciam. Em poucos minutos, a casa parecia completamente diferente. Renata começou a fazer o mesmo e percebeu algo impressionante. A casa não precisava estar perfeita para parecer organizada. Bastava que as superfícies principais estivessem limpas e livres. Esse pequeno hábito trouxe uma sensação de ordem imediata para o ambiente. Mas Renata ainda tinha outra dificuldade: a sensação de que precisava fazer uma grande faxina para manter tudo limpo. Foi então que Cláudia revelou um hábito que mudaria completamente a forma como ela cuidava da casa. Um hábito que faz com que muitas mulheres organizadas quase nunca precisem de grandes limpezas. O hábito que mantém a casa limpa sem faxina pesada. Depois de entender o poder das superfícies livres, Renata começou a notar algo curioso. A casa já parecia mais organizada, mas ainda havia momentos em que surgia aquela sensação de que tudo precisava de uma grande limpeza. O chão começava a acumular pequenas sujeiras. A pia parecia pesada.
Alguns cantos pediam atenção. Era como se, mesmo cuidando da organização, a limpeza ainda exigisse um grande esforço em algum momento da semana. Foi então que Cláudia revelou outro segredo que muitas mulheres organizadas aplicam sem perceber. Ela disse algo simples: "Eu quase nunca faço faxina grande." Renata ficou surpresa. A casa dela estava claramente limpa. Então, Cláudia explicou. Ela não esperava a sujeira acumular. Ela lidava com pequenas limpezas ao longo do dia. Esse era o quarto hábito. O quarto hábito: limpar pequenas coisas imediatamente. Depois de cozinhar, ela passava um pano rápido na bancada. Depois do banho, enxaguava o box. Se via alguma sujeira no chão da cozinha, passava a vassoura rapidamente. Nada de longas sessões de limpeza. Apenas pequenos gestos espalhados pela rotina. Renata decidiu testar isso e percebeu algo muito importante. Quando você limpa pequenas coisas no momento em que aparecem, a sujeira não ganha força. Ela não se acumula. Ela não se transforma em uma tarefa enorme no fim de semana. A casa vai sendo mantida. E o esforço é mínimo. Foi nesse momento que Renata começou a entender de verdade o segredo das mulheres organizadas. Elas não vivem limpando. Elas apenas não deixam a sujeira crescer. Mas ainda havia um detalhe que fazia a casa de Cláudia parecer sempre mais leve. Algo que não estava apenas na limpeza ou na organização. Estava na quantidade de coisas que existiam dentro da casa. E foi então que Renata descobriu o próximo hábito. O hábito que impede o acúmulo dentro da casa. Depois de algumas semanas observando a própria casa com mais atenção, Renata começou a perceber algo que nunca tinha notado antes. A bagunça não vinha apenas das coisas que ela usava. Ela vinha principalmente da quantidade de coisas que existiam dentro da casa. Armários cheios, gavetas apertadas, prateleiras ocupadas por objetos que quase nunca eram usados. Mesmo quando tudo estava arrumado, ainda parecia haver algo pesado no ambiente. Foi então que Cláudia explicou um princípio que muitas mulheres organizadas entendem muito bem. Quanto mais coisas existem em uma casa, mais difícil é manter a ordem. Mais coisas para limpar. Mais coisas para guardar. Mais coisas para organizar. E foi assim que Renata descobriu o quinto hábito. O quinto hábito: evitar o acúmulo. Cláudia tinha uma regra simples. Se algo novo entrava na casa, algo antigo precisava sair. Uma roupa nova, outra roupa era doada. Um utensílio novo na cozinha, um antigo que já não era usado era descartado. No começo, Renata achou essa ideia radical. Mas, quando começou a observar sua própria casa, percebeu que grande parte da bagunça vinha exatamente disso. Excesso. Excesso de roupas, excesso de utensílios, excesso de objetos que já não faziam sentido. Ela começou devagar, uma gaveta de cada vez, separando aquilo que realmente usava daquilo que apenas ocupava espaço. E algo incrível aconteceu. Quanto menos coisas havia na casa, mais fácil era mantê-la organizada. A limpeza ficava mais rápida, guardar objetos ficava mais simples, e a casa parecia respirar melhor. Foi nesse momento que Renata entendeu algo importante. Organização não é apenas colocar coisas no lugar. Às vezes, organização significa ter menos coisas para organizar. Mas ainda havia um hábito que explicava por que a casa de Cláudia nunca parecia sair do controle. Um hábito simples que acontecia no final de cada dia. O hábito noturno das mulheres mais organizadas. Depois de aplicar todos aqueles pequenos hábitos, Renata já percebia uma diferença enorme na casa. A bagunça não surgia com tanta facilidade. A limpeza parecia mais leve. Os espaços estavam mais organizados, mas havia algo que ainda chamava a atenção dela. Mesmo depois de um dia inteiro de atividades, a casa de Cláudia nunca amanhecia bagunçada. Sempre parecia começar o dia pronta. Foi então que Renata descobriu o sexto hábito. O sexto hábito: fechar o dia com alguns minutos de organização. Cláudia explicou que as mulheres organizadas sabem que a forma como a casa termina o dia influencia diretamente como ela começa o próximo. Por isso, antes de dormir,
ela reservava alguns minutos para fazer uma pequena revisão da casa. Nada demorado, apenas alguns gestos simples. Guardava objetos que tinham ficado fora do lugar. Organizava rapidamente a sala. Deixava a pia limpa. Ajeitava as almofadas do sofá. Dava uma última olhada nos principais ambientes. Em poucos minutos, tudo estava pronto para o dia seguinte. Quando Renata começou a fazer o mesmo, percebeu o impacto disso. Na manhã seguinte, ela não precisava começar o dia arrumando a bagunça do dia anterior. A casa já estava pronta. E isso trazia uma sensação de tranquilidade enorme. Era como começar o dia com vantagem. Ela percebeu que esse hábito não organizava apenas a casa. Ele organizava a mente. Porque dormir sabendo que tudo está em ordem traz uma sensação de descanso muito maior. Mas ainda faltava o último hábito. O hábito que, segundo Cláudia, fazia toda a diferença entre apenas manter a casa arrumada e realmente viver em um ambiente de paz. O hábito que transforma a organização em paz dentro de casa. Com todos aqueles hábitos aplicados no dia a dia, Renata já sentia que a casa estava diferente. Não era apenas mais organizada, ela parecia mais leve, mais tranquila, mais acolhedora. Mas havia algo na casa de Cláudia que ainda chamava a atenção dela. Era uma sensação difícil de explicar. A casa não parecia apenas limpa, ela parecia em paz. Foi então que Cláudia revelou o último hábito. Um hábito simples, mas que mudava completamente a relação com o lar. O sétimo hábito: cuidar da casa com presença, não com pressa. Cláudia explicou que muitas pessoas limpam a casa com irritação, como se fosse um peso, uma obrigação, uma tarefa interminável. Mas as mulheres mais organizadas costumam enxergar a casa de outra forma. Elas entendem que a casa é o lugar onde a vida acontece, onde a família descansa, onde as conversas acontecem, onde os momentos importantes são vividos. Por isso, quando cuidam da casa, fazem isso com intenção. Quando passam um pano na mesa, estão preparando o espaço para a próxima refeição. Quando arrumam a sala, estão preparando o ambiente para o descanso da família. Quando organizam um cômodo, estão criando um espaço de paz para quem vive ali. Renata começou a perceber que a organização não era apenas sobre limpeza, era sobre cuidado, era sobre respeito pelo lugar onde ela vivia. E quando ela passou a enxergar a casa dessa forma, algo mudou. Cuidar da casa deixou de parecer um peso, passou a parecer parte natural da vida. Foi então que Renata finalmente entendeu o verdadeiro segredo das mulheres mais organizadas. Elas não são diferentes, elas não têm mais tempo. Elas apenas vivem com pequenos hábitos que impedem o caos de crescer. Arrumam pequenas coisas logo cedo, guardam o que usam, mantêm as superfícies livres, limpam pequenas sujeiras na hora, evitam o acúmulo, fecham o dia com alguns minutos de organização e cuidam da casa com presença. E quando esses hábitos se tornam naturais, a casa começa a cuidar de você de volta. Ela deixa de ser um lugar pesado e passa a ser exatamente o que sempre deveria ser: um lugar de descanso, um lugar de ordem, um lugar de paz.